A paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto no livro de Abacuque, capítulo 1. Um texto que o Senhor ministrou meu coração. Que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Bem, o profeta Abacuque é conhecido como um profeta que, no seu capítulo 3, clamou pelo avivamento, mas pouco se sabe a respeito desse profeta, né? É um profeta sem sobrenome, pouco se sabe a história dele. Ele foi contemporâneo do profeta Naum, viveu por volta ali do ano 600 a.C., provavelmente ele estaria envolvido com algum ministério do templo, talvez fosse até mesmo levita. A Bíblia não relata detalhes, né? Só conforme você vai estudando, vai tendo mais entendimento, mas o que se sabe é que ele testemunhou a transição do domínio assírio dos caldeus para o domínio persa-babilônico. O profeta ele estava vivendo em tempos de muita opressão, vivenciando violência, injustiça, e no início do livro, o profeta ele se mostra ansioso, porque ele está clamando por um socorro que não vem. A impressão que o profeta tem é que Deus se esqueceu de fazer justiça ao oprimido e ao seu povo. E muitas das vezes é o que acontece conosco. Nós estamos vivendo numa situação em que clamamos, jejuamos, entramos em propósito. Estamos vivendo, às vezes, em um caos, né, no meio de uma situação caótica, e não contemplamos a mudança. Parece que Deus não está agindo, parece que Deus está inerte. E era isso que o profeta estava vivenciando. O profeta ele estava em crise. O profeta Abacuque estava em crise. Era uma crise dupla. A decepção era na direção dos homens, mas também era na direção de Deus. Ele sabia que o Senhor se importava com os homens, mas ele não entendia porque aparentemente ele não agia em favor deles. Da mesma forma acontece conosco. Nós sabemos o Deus que nós servimos, em quem temos crido, que Ele é poderoso, que Ele transforma qualquer situação e que faz milagres. Mas a falta de entendimento como Deus quer agir, porque na verdade nós não precisamos ver. O que nós precisamos é crer. E é isso que o Senhor ministrou meu coração para que eu compartilhasse com você. Que você venha confiar na resposta do Senhor, além do que você vê. Que você volte a confiar no braço forte do Senhor. E que o Senhor hoje toque na sua visão. É essa a palavra. Que toda cegueira espiritual caia por terra, que tem tentado bloquear a minha fé e a sua fé. Que o profeta, ele no capítulo 2, o interessante é que após ele questionar e indagar, ele tem a convicção da resposta do Senhor. Você pode conferir isso no capítulo 2, que ele diz: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, porque para que possa ler o que correndo passa. Deus respondeu, o Senhor respondeu. E a Bíblia ainda diz, no capítulo 2, no versículo 4, diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E é essa a nossa vida com Cristo, a nossa caminhada com Cristo. Até o Senhor nos resgatar, a fé é o nosso sustento, é a nossa base. Porque nós não vivemos do que vemos, mas do que cremos. Que em toda a sua jornada, na minha jornada, nós possamos falar isso. Não vivo do que vejo, mas do que creio. A sua situação, que porventura você esteja passando, não define a sua vida. Mas o Senhor ele é fiel para transformar toda e qualquer situação adversa. Abacuque ele estava extremamente desgostoso com o que ele via diariamente. E muitas pessoas perderam essa capacidade de crer, não conseguem perceber que o poder do Senhor pode transformar medo em confiança, toda frustração. Mas é por fé, queridos, e não pelas situações da vida que nós nos alegramos no Senhor. Abacuque ele não conseguia mais ver flor da figueira, fruto da videira, nem o óleo produzido pela oliveira. As ovelhas haviam sido roubadas e o gado exterminado, mas ele cria no coração dele que haveria tempo que tudo aquilo haveria de existir. Existir no Senhor. Então, se você não pode se alegrar na situação, se alegre no Senhor. Porque diz a Bíblia que a alegria do Senhor é a minha força e a sua força. A primeira coisa que aprendo com esse texto de Abacuque é que Deus não age naquilo que os nossos olhos veem.
ou nas circunstâncias que a vida nos diz como elas devem ser. Ele age em meio à impossibilidade. Então eu profetizo hoje na sua vida o efatá de Deus. Assim como o Senhor curou aquele cego com a sua saliva. Ele disse, efatá, abre-te. Que a tua visão hoje, o Senhor toque e os seus olhos sejam abertos espirituais. Porque se você se guiar por vista, se nós nos guiarmos por vista, com certeza nós perderemos o foco. Porque muitas das vezes olhamos para a situação, a ansiedade toma conta do nosso coração, começa a gerar incredulidade, começa a sufocar a nossa fé. Nós começamos a olhar e falar, não está valendo a pena, nosso jejum, nosso esforço, nossa busca. Parece que nossa caminhada tem sido em vão. Mas que hoje, nessa manhã, o Senhor traga alento para o teu coração e toque nos teus olhos, na tua visão. Enxergue com os olhos espirituais. Porque após a resposta, um texto bastante conhecido, Abacuque ele pode dizer, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. É isso que o Senhor quer para a sua vida, te levar a lugares altos, visão privilegiada, lugar que há descanso, há consolo, e o Senhor ele quer te levar a lugares altos e te dar pés de corça. Porque a corça tem uma capacidade, de uma forma muito ligeira de saltar sobre os obstáculos. Que nessa manhã o efatá de Deus seja uma realidade sobre a minha e a sua vida. Que a tua visão seja aberta, que a cegueira espiritual caia por terra, que o Senhor nos dê pés de corça para saltarmos sobre muralhas e que o Senhor venha visitar o teu coração, renovando a tua esperança. Porque Ele é fiel e vale a pena, vai valer a pena. Você não vive do que vê, mas você vive do que crê, querido. Que Deus te abençoe, que o Senhor Ele te dê um dia abençoado, que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Deus é fiel e vela para fazer cumprir com a sua palavra. Não desista, não retroceda e não recue. Que nesta manhã o Senhor abra os teus olhos como abriu os olhos de Geazi no livro de Reis. Quando o profeta estava cercado a cidade, aquele exército cercou, o profeta já estava com seus olhos espirituais abertos. Mas o Senhor pediu que ele orasse, ele orou pelo servo do Senhor, ele orou por Geazi. Geazi só contemplava com seus olhos naturais, mas ele pediu, abre os olhos do moço. E ele pôde contemplar o exército celestial. E na nossa vida não é diferente. Há escape, há livramento e há um exército celestial ao nosso favor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.